Olá, bom dia! Olá, bom dia! Criança dá entrada em hospital de Vila Velha com ferimentos provocados por barra de ferro. A mãe pediu socorro à guarda municipal. O golpe do amor. A empresária foi dopada, teve carro, celular roubados. O namoro, que virou amizade, começou pela internet e acabou em caso de polícia. Suspeito de vender drogas é preso, algemado e ainda assim conseguiu fugir. O tiro seria para o cachorro, mas acertou um marceneiro. O animal teria avançado num homem que tentou se vingar e errou o alvo. A pandemia do coronavírus no Espírito Santo, municípios capixabas que estão em risco baixo podem voltar ao risco moderado. E a mudança deve trazer restrição econômica e social. O TN1 já te informa. Passageiros do sistema Transcol reclamam da superlotação nos coletivos. Temem o contágio da Covid na rotina do transporte público. Enquanto isso, na rodovia Carlos Lindenberg, em Vila Velha, a abelha faz morada no ponto de ônibus. Moradores da região temem ataque. Quem tem alergia, então? Olha, bom, ninguém quer ser picado por abelha, então se liga numa dica. O inseto apareceu, corra em zigue-zague, né? A gente já volta e te explica já já. Continue com a gente. TN1 de volta, agora 11h43, falando de lotação acima do permitido. Os passageiros denunciam que os ônibus do Transcol estão sempre cheios. O governo permite 15 pessoas em pé, mas o que vem acontecendo é bem diferente. Pois é, além de enfrentar risco a mais por causa da aglomeração, muita gente dentro dos coletivos não usa máscara de proteção. O usuário consciente fica refém desse outro passageiro que não cuida dele e nem do outro e pede mais fiscalização. O ônibus sai do terminal de Vila Velha, assim, lotado. Todo dia, desse jeito. Tá cheio? Muito cheio. A gente espera e fica cheio. Nessa foto, no horário de pico, às 7 horas da manhã, e mais lotação. Nem precisa contar os números de passageiros. A cena mostra que são mais de 15 pessoas em pé dentro do coletivo. No terminal, a fila é grande. Difícil manter o distanciamento de 1,5 metro. E ainda tem aqueles que não usam a máscara. Ela tá com máscara e você não? Você não gosta de usar máscara? Eu coloco porque então, como é que fala, obrigatório, mas senão não salva, entendeu? Porque eu sou da Espanha, entendeu? E sei como que a situação tá lá, tá feio. Mas logo ele coloca a máscara e a namorada justifica que os dois são da Espanha e iriam seguir as nossas regras de segurança. Não seguir os protocolos de segurança contra o coronavírus tem incomodado a vendedora Sandra. Ela trabalha em Jardim da Penha, em Vitória, e todos os dias depende do sistema Transcol. Sempre cheio porque muita gente trabalha em Vitória, aí fica difícil pegar ônibus vazio essa hora. Em pé, dividindo espaço com várias pessoas. Com várias pessoas, né? Se não fosse a máscara, estávamos perdidos, né? O que você acha disso? Você até brincou, né? Que seu sonho era o quê? Era pegar um ônibus, né? Que todo mundo fosse sentado, mas eu sei que isso é complicado, não daria, né? Pela quantidade, pelo fluxo de pessoas, né? Mas é o que tem no momento pra gente, então acho que só cabe mesmo a gente se proteger, tentar nos proteger um pouco, né? Uma das regras do governo do estado é permitir apenas 15 passageiros em pé dentro dos ônibus e também o uso obrigatório das máscaras durante a pandemia da Covid-19. E através do aplicativo da GV Bus, 4.199 passageiros denunciaram a superlotação e também o não uso das máscaras dentro dos ônibus. Reclamações constantes, mas que a empresa garante que 100% da frota já está na rua. Segundo a Ceturb, cerca de 400 mil passageiros circulam por dia na Grande Vitória. Este número de reclamação, registrado pelo aplicativo Ônibus GV, representa apenas 2% dos usuários. Mas a Marilene, por exemplo, não sabia como denunciar e fez contato com a nossa produção. Os ônibus não vêm 15 pessoas em pé. Passa muito mais disso, sabe? A gente chega a ter que pisar no pé das pessoas para poder se acertar dentro do ônibus, sabe? É tenso, muito tenso mesmo, muita gente em pé.
Para você ter noção, hoje eu vi no ônibus que pessoas quase sobem em cima do motorista para poder vir trabalhar. E a gente tem que vir trabalhar. Aqui mesmo no terminal de Vila Velha, outro dia o ônibus nem fechou a porta por causa que estava muito lotado. Marilene é babá e frequenta diariamente o terminal de Vila Velha para trabalhar. Ela cobra fiscalização e mais ônibus disponíveis para os usuários, principalmente em tempo de coronavírus. Algumas pessoas sim entram dentro do ônibus sem máscara, podem até entrar com máscara, mas chegando dentro do ônibus elas tiram a máscara, colocam no pescoço, sabe? E nós temos que lidar com isso. Na minha opinião, o fiscal, quando desse uma determinada quantidade de pessoas dentro do ônibus, fechasse a porta e saísse. Não deixasse chegar como está chegando. As pessoas não entram mais. Não é brincadeira, a gente sofre na hora de pegar o ônibus, tem que ter uma mudança. Pois é, tem que ter fiscalização, mas também tem que ter consciência por parte do usuário também, né? Todo mundo tem que colaborar. A Ceturb informou que com a diminuição do risco de contágio na região metropolitana, e agora também isso também está mudando, 100% da frota voltou a operar e desde o último dia 5 já está em fase de teste a nova função do aplicativo Ônibus GV, que mostra em tempo real a localização do veículo, o que ajuda o passageiro a decidir sobre o embarque do veículo. Também foi disponibilizada uma função no aplicativo para denunciar passageiros que não estejam usando máscaras, como forma de conscientizar a população sobre a importância do uso do equipamento. Agora, Bruna, é importante também, além de denunciar, ter uma punição também para esse passageiro. Por quê? Senão não adianta, né? Exatamente, você denuncia e não acontece nada. Com certeza, gente. Nos terminais, anúncios no sistema de som orientam para que as pessoas observem a necessidade do uso da máscara como forma de prevenir a propagação do vírus. A companhia lembra que a pandemia ainda não acabou e que conta com a ajuda da população na luta contra o novo coronavírus, seja denunciando para ajudar na conscientização de todos, seja mantendo o distanciamento social, ou seja, permanecendo em casa, caso seja possível. Marceneiro é vítima de bala perdida em Cariacica. Ele foi atingido por um disparo enquanto trabalhava. Gente, veja só, o tiro foi dado por um motociclista que, na verdade, tinha como alvo um cachorro. O cãozinho teria corrido atrás da moto no dia anterior. O fato aconteceu entre 7h30 e 8 horas da noite desta quarta-feira, nessa marcenaria que fica no loteamento Vila Petrone, em Cariacica. O dono do local estava sentado na área da loja quando foi atingido por um tiro na panturrilha. Um único tiro foi disparado por uma pessoa que estava em uma moto. E vejam só aquele cãozinho ali. Ele pode ter sido o pivô disso tudo, viu? É que ontem cedo ele teria avançado contra um motociclista que passava por aqui e que não teria gostado nada disso. Suspeita-se que o que aconteceu aqui é que a vítima tenha sido atingida por uma bala perdida. Explica-se. Pela manhã, o motociclista passou aqui e foi atacado pelo cão, como a gente já falou antes. À tarde, testemunhas ouviram a moto com o mesmo barulho passando por aqui. E o cão estava do lado de fora. Só que a marcenaria estava com a porta entreaberta. Um único tiro foi ouvido. O cão não foi atingido. Mas o dono da marcenaria, que estava lá dentro à espera do filho, sim. Aí, momentos antes, o cachorro até estava ali dentro da fábrica com a gente. Porém, ele acabou saindo aqui para fora, né? Aí foi o momento que ocasionou o disparo. Passaram e dispararam. Agora você não sabe se foi no cachorro ou foi para atingir alguém. Se a vingança contra o cão foi o motivo do disparo, só a investigação para responder. A vítima já teria tido passagens pela polícia por se envolver em brigas, mas não teria relatado aos policiais nenhum problema recente. A vítima foi medicada, já voltou ao trabalho e o cãozinho continua na mesma rotina, perambulando pela rua. Olha, a Polícia Civil já investiga o crime e até o momento nenhum suspeito foi preso. Gente, uma empresária de 55 anos foi vítima de um golpe depois de conhecer um homem por um aplicativo de relacionamento. Ela foi dopada durante o encontro e acabou tendo o carro, o cartão e o celular levados pelo criminoso. A mulher, que prefere não se identificar, tinha terminado o namoro há cerca de um ano. Com a ajuda de um aplicativo de relacionamento, ela começou a conversar com um outro usuário.
um homem de 34 anos. Ele foi muito simpático no início, marcamos para nos encontrar no outro dia, na praia, ficamos num público, né, perto de um público. Depois ele foi embora várias vezes, ele vinha e voltava. As conversas e os encontros duraram por 2 semanas. A relação se tornou amizade, até que o homem precisou de ajuda. No início a gente viu que era só amizade mesmo, entendeu? Mas o problema é que ele brigou lá na casa onde ele morava e eu fiquei naquela de ajudar, de deixar ele ficar lá na minha casa. Até que uma bela noite os dois resolveram sair para se divertir. Momento em que ele deu um boa noite Cinderela na vítima. Fomos para um barzinho e ele foi no balcão, pegou uma bebida, um Campari. Eu falei para ele que eu não bebia a bebida pura. Ele insistindo para eu tomar o Campari, eu falei, não, então eu vou misturar água tônica. Mas depois que eu bebi aquilo ali é que eu fiquei tonta e ele me levou para o carro e me levou para casa. A mulher acordou cerca de 4 horas depois. Estava em casa, já era de madrugada. Ainda sob efeito da droga, ela percebeu que tinha sido assaltada. O homem levou o carro, o celular e o cartão do banco. Após o assalto, o criminoso ainda teve a audácia de postar fotos e vídeos nas redes sociais. Ele postou bebendo dentro do carro, fazendo farra, festa, tipo, curtindo. Tô curtindo, carrão. O bandido ainda ligou para a vítima pedindo uma recompensa pelo veículo. Dizia que iria deixar o carro em algum lugar se a gente depositasse o dinheiro para eles. Durante todo o relacionamento com a empresária, o homem usou um nome falso. Depois de procurar a polícia, ela descobriu que ele é um estelionatário de carreira. Já fez inúmeras vítimas pelo Brasil e agora está agindo no Espírito Santo. O carro dela foi recuperado. Diante de tudo o que aconteceu, a mulher pede justiça e fica com o sentimento de insegurança. A gente fica, né, até preocupado de se relacionar com alguém de agora para frente. Pois é, o tipo de homem que tinha que apodrecer na cadeia, né? A Polícia Civil informou que o veículo da vítima foi recuperado na data de ontem. As diligências ainda estão em andamento e o caso segue sob investigação da Delegacia de Defraudações. Agora a gente fala de uma fuga inesperada. Um jovem suspeito de vender drogas dentro do Horto de Maruípe conseguiu fugir, mesmo estando algemado, gente. A fuga aconteceu no momento em que ele era levado para uma viatura da Guarda Municipal. Os agentes até tentaram ir atrás, mas o suspeito saiu em disparada pelas ruas do bairro da Penha. O fato aconteceu hoje cedinho, dentro do Horto de Maruípe, em Vitória. A Guarda Municipal foi abordar um jovem de 21 anos em atitude suspeita. Mas o rapaz tentou fugir por dentro do parque, seguindo por esse caminho que dá acesso ao bairro da Penha e foi perseguido. De acordo com a Guarda Municipal, quando eles tentaram abordar o rapaz lá dentro do Horto de Maruípe, ele saiu correndo, veio por esse lado aqui, ó, subiu a grade, pulou esse muro. Mas mesmo tentando fugir, a guarda conseguiu pegá-lo e algemá-lo. Agora, de acordo com um dos guardas municipais, assim que o pessoal foi colocá-lo dentro do cofre da viatura, ele, mesmo algemado, conseguiu fugir subindo aí o morro. Esse pedreiro, que não quer ser identificado, viu como tudo aconteceu. Eu sei que ele pulou a cerca do horto e nisso eles abordaram ele. Aí algemaram ele, foram lá dentro da grade do horto lá e acharam alguma coisa de droga dele lá. Aí nisso que acharam, ele falou que não era dele, sempre assim, né? Isso não é meu, não é meu, não é meu. Aí dali saiu correndo, algemado. Ele estava sentado no chão? Sentado no chão, atrás da viatura. Correram atrás dele e não acharam ele. Não conseguiram pegar o homem. O homem tem um motorzinho, só pode. Os guardas municipais faziam um patrulhamento na área para tentar localizar o fugitivo que conseguiu escapar algemado. Olha, a Guarda Municipal de Vitória confirmou a fuga, disse que o suspeito correu para a parte mais alta do bairro da Penha, onde foi feito um cerco. Ele foi localizado, mas na companhia de várias pessoas que chegaram a fazer menção de atirar. Os agentes realizaram disparos, mas ninguém foi preso.
O suspeito de tráfico deixou para trás uma carteira e um celular que foram entregues no DPJ de Vitória. Olha, gente, um pedreiro morreu atropelado ontem à noite na rodovia Carlos Lindenberg, em Vila Velha. Ele saía do trabalho quando foi atingido por uma moto na faixa de pedestre. O sinal estava aberto para os veículos, mas a vítima resolveu atravessar na tentativa de pegar um ônibus de volta para casa. Infelizmente, não resistiu aos ferimentos. O condutor não tem carteira de habilitação. Abraçados e sem acreditar na cena que estava diante dos olhos, tio e sobrinho tentavam se consolar no canteiro central da Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. Na pista, vítima de um atropelamento, estava o corpo de Crisvaldo Pereira do Nascimento. O pedreiro, de 47 anos, foi atropelado por uma moto no fim da tarde desta quarta-feira. De acordo com testemunhas, Crisvaldo estava indo para casa depois de mais um dia de serviço. O pedreiro trabalhava em uma obra que fica aqui no bairro Ataíde e quando chegou aqui na avenida para atravessar, o sinal para pedestres estava fechado. Mesmo assim, ele resolveu tentar. Acabou sendo atingido pela motocicleta e foi arremessado por cerca de 5 metros. Testemunhas disseram que o pedreiro teria corrido para tentar pegar um ônibus do outro lado da pista. Giovanni é amigo de longa data da vítima e conta que ele e Crisvaldo passaram o dia juntos no trabalho. Trabalhei o dia inteiro hoje, ele estava feliz, tá? Como ele sempre foi, um cara alegre, um cara para frente, brincalhão, um cara que é do trabalho para casa, super família, fazia amizade por onde ia, tá? É um cara que, para mim e tanta família que está ali atrás, é um cara que vai deixar muitas saudades pra gente, tá? O motociclista é um motoboy de 20 anos que teve ferimentos e precisou ser socorrido. A moto dele ficou danificada. O pai do jovem é o seu Luiz Fernando, que já tinha dado conselhos para o filho parar de pilotar. O pai fala toda hora, né? Troca no carro, faz... Não quer, jovem. Jovem quer moto. A gente manda vender, vende, troca, dá, empresta. Põe meu carro, mas não quer. Jovem, infelizmente, é jovem. Diante da perda, familiares e amigos ficaram muito abalados. A gente se deparou com essa cena aí, lamentável, triste, de ver o seu colega de trabalho estendido no chão, tá? Eu vi aqui os irmãos dele chorando desesperado. Então a gente, assim, como amigo e como companheiro de serviço, o que a gente fez? A gente é o máximo, tem que tentar confortar, entendeu? A gente tentar ajudar, mas infelizmente a gente não pôde fazer muita coisa, porque foi fatal. Lamentável, né, gente? Olha, como o motociclista está internado, ainda não prestou depoimento. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito. Bandidos encapuzados e fortemente armados invadiram uma propriedade na zona rural de Linhares e fizeram uma família inteira refém. Logo após o crime, a polícia montou um cerco e interceptou o carro dos bandidos. Houve troca de tiros e o criminoso que dirigiu o carro perdeu o controle da direção e foi parar no meio do mato. Ele acabou preso, mas os comparsas conseguiram fugir. No veículo, a polícia encontrou vários simulacros de arma de fogo e um revólver. Além disso, os objetos roubados da casa da família também foram recuperados. As buscas aos ladrões continuaram e mais um assaltante foi preso. Agora a gente fala da morte de uma jovem de 19 anos em um acidente provocado por um motorista embriagado. O condutor estaria em alta velocidade e perdeu o controle do carro. Bianca estava no veículo, sofreu ferimentos graves e não resistiu. A amiga dela também se feriu e continua internada. A família está revoltada e quer punição para o motorista. Ainda em estado de choque, Simária não consegue descrever a dor de perder a filha caçula. Eu perdi o chão. Bianca era uma menina doce, uma menina amada, uma menina brincalhona, risonha. Todo tempo estava rindo, brincando com todo mundo. Ela é uma pessoa muito amada, muito amada. Bianca Galveia, de 19 anos, morreu em um acidente de carro na última sexta-feira. A jovem estava com mais 4 amigos em um bar de Cariacica. Na volta, o motorista estaria em alta velocidade e teria perdido o controle do carro. Eu fiquei doida, gritando o meu irmão para poder pegar o carro para me levar.
Aí meu irmão me levou, cheguei lá no hospital, eu pedi para entrar. Antes de dormir, a filha tinha ligado para a mãe para avisar que estava tudo bem. Ela me ligou, era sexta-feira, era 9 e pouco, falou: mãe, eu tô aqui, eu tô bem. Aí eu falei: volta cedo, minha filha, não demora não, vem logo, que a mamãe tá te esperando aqui. Segundo informações, o motorista fez o teste do bafômetro, que constatou que ele tinha ingerido bebida alcoólica. O jovem foi encaminhado para o hospital e logo depois liberado, porque a porcentagem de álcool que saiu nos exames não era suficiente para ele ser preso em flagrante. Outra jovem, identificada como Ana Carolina, está no hospital em estado grave. Já o outro casal de amigos fugiu do local na hora do acidente. Eu quero justiça, porque é uma vida, é a minha filha. Eu quero justiça. Eu só quero justiça, porque dinheiro não traz a vida da minha filha de volta. Eu quero justiça. Nós também. A Polícia Civil informou que ainda não recebeu a ocorrência desse acidente, mas esclarece que em casos em que ocorre óbito após o socorro das vítimas, o fato é comunicado à Delegacia de Delitos de Trânsito, que instaura um inquérito policial para apurar o ocorrido. Agora o assunto é a pandemia do coronavírus. Nas últimas 24 horas foram registrados 1.018 novos casos. 8 pessoas morreram, 1.106 pacientes receberam a confirmação que estão recuperados. No total, são 158.768 casos confirmados da doença aqui no Espírito Santo. Mais de 146 mil pacientes estão curados. O estado soma 3.884 óbitos. E ainda nesse assunto, a Câmara Municipal de Vitória teve que retomar as atividades em caráter home office, considerando o índice de contaminação de vereadores e servidores. Pelo menos 4 parlamentares apresentaram atestado médico sobre infecção de Covid-19. A Câmara vai funcionar das 7 horas da manhã às 19 horas na modalidade remota. O prédio ficará aberto de meio-dia às 19 horas, mas só será permitida a entrada de servidores que não apresentarem sintomas de Covid-19. Olha, gente, alguns municípios capixabas podem voltar a ter risco moderado e isso traz novamente restrições nas atividades econômicas e também sociais. Vamos seguir aqui com o TN1, gente. Um motorista ficou ferido após um acidente na orla de Camburi, em Vitória. O carro da vítima capotou. O condutor teria perdido o controle por causa de um monte de areia acumulado na pista. Segundo testemunhas, a obra estava mal sinalizada. O carro modelo Palio ficou capotado no meio da Avenida Dante Michelini, na chegada do bairro Jardim Camburi, em Vitória. O veículo que ficou bastante danificado é de um sargento da Polícia Militar. Era ele quem estava dirigindo. O acidente aconteceu por volta de 7h30 da noite desta quarta-feira. No carro não tinha nenhum outro ocupante. O sogro do PM estava em casa quando recebeu a notícia. Ligaram para lá, né? Que tinha acontecido o acidente. Susto a gente toma, né? É lógico. Eu pensei que estava pior, né, a coisa aí, mas está bem melhor. Ele não se machucou, né? O policial militar que está de férias voltava depois de um dia de serviço particular. Ele seguia sentido Jardim Camburi, quando acabou encontrando esse monte de terra, perdeu o controle do veículo e capotou. Testemunhas contaram que o local aqui da obra estava mal sinalizado. Aquela terra lá, ó, foi aquele ali, que não estava sinalizado aquele ali. Quando ele viu, ele já estava em cima do monte de terra. E ele não é de correr não, pá. O cara só anda devagar, esse cara. Ele não é de correr. Se tivesse corrido aí, ele tinha se matado. A obra é realizada pela Prefeitura de Vitória e um buraco precisou ser feito na pista. Na hora do acidente, nenhum outro veículo foi atingido. O motorista de 50 anos estava consciente, mas precisou ser levado para o hospital. A Prefeitura diz que a obra está devidamente sinalizada com placa indicativa de obra e cones reflexivos. Disse ainda que o local é bem iluminado e a vala que foi aberta para a obra de drenagem já foi aterrada. A Guarda Municipal de Vitória reforçou que o limite de velocidade na via é de 60 km por hora. Gente, esperar um ônibus em um ponto na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, está perigoso demais. Tudo por causa de quê?
um enxame de abelhas. E para piorar, ainda tem uma lanchonete bem em frente ao local. Ou seja, é um entra e sai danado. O enxame está embaixo do toldo da lanchonete, a poucos metros também da calçada e do ponto de ônibus. Terezinha tem medo de abelha e nem sabia que estava tão perto delas. Às vezes eu fico ali esperando o ônibus, né? Quantas vezes que eu não fiquei ali debaixo daquele enxame? E o enxame está aqui no telhado. Hoje nossa equipe deu sorte que elas estão ali quietinhas, mas segundo o Corpo de Bombeiros, quando a pessoa está com roupas coloridas ou um perfume forte, pode se tornar vítima das abelhas. Elas podem atacar. E caso isso aconteça, é importante correr em zigue-zague, porque elas voam em linha reta. As abelhas estão em um ambiente barulhento. A lanchonete fica em frente à Avenida Carlos Lindenberg, em Jardim Marilândia, Vila Velha. Valéria é deficiente visual e dona do imóvel. Ela conta que as abelhas estão no local há quase um mês. Eu tenho alergia a ser picada de abelha. Aí eu estou preocupada, já fui bombeiro, já ambiental, veio tudo aqui já, ninguém fez nada. Quem tem alergia deve ficar atento. O biólogo Cláudio Coutinho lembra quando uma colega de infância morreu após ser picada por uma abelha. Passando férias na casa de uns amigos, tinha uma coleguinha no meio de umas roseiras, ela foi picada por uma abelha, ela estava escondida. E depois de um tempo a gente procurou, ela deve ter tido um choque anafilático e infelizmente ela já veio ao óbito. Se avistar um enxame numa cidade, é isolar devidamente a área, já ligar para alguma autoridade para fazer a remoção. Não se deve, em hipótese alguma, algum aventureiro tentar tacar fogo. Tem que dar uma solução nessas abelhas aqui, porque arrisca a vida de todo mundo. Quem está no ponto de ônibus. É um perigo danado mesmo, né, gente? A orientação nesses casos é ligar para os bombeiros. O telefone é 193. E em instantes, mistério em Cariacica. Um homem foi assassinado a tiros. Antes de morrer, ele teria efetuado disparos no bairro. Continua desaparecido o tripulante que estava em embarcação que afundou em Guarapari. E ainda, criança dá entrada em hospital de Vila Velha com ferimentos provocados por barra de ferro. A mãe pediu socorro à guarda municipal. Tenham de volta em Cariacica, um homem foi assassinado a tiros no meio da rua. Segundo testemunhas, antes de morrer, a vítima, que estava em uma moto, teria efetuado disparos no bairro. A vítima é Sidney Oliveira, de 35 anos. Ele foi morto nesta rua, que faz a ligação entre os bairros de Flechal e Vila Prudêncio, em Cariacica. A vítima estava de moto e por volta da meia-noite trafegava pelo local armado. De acordo com as informações, a vítima teria passado, antes de ser assassinada, aqui por essa rua, efetuando vários disparos. Teria subido e ficado lá para cima cerca de 10 a 15 minutos. Quando voltou por essa mesma rua, já estava sendo esperado. Acabou sendo morto com vários disparos, 10 só na cabeça. Sidney, de acordo com a polícia, tinha várias passagens por tráfico, roubo. Na rua, os moradores nada falam. Na verdade, se escondem para não conversar com a imprensa. O assassinato será investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Cariacica. Gente, a Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da DHPP de Cariacica. O corpo da vítima foi encaminhado ao DML de Vitória. Mais informações não serão repassadas para não atrapalhar as investigações. Um agricultor foi morto com vários tiros no rosto em Mimoso do Sul. A vítima foi identificada como Josimar Lopes da Silva, de 30 anos. O corpo dele foi encontrado em uma estrada de chão no interior de Muqui. Mas a polícia acredita que o agricultor tenha sido morto em outro local, depois jogado na estrada. A mãe da vítima contou que não sabe o que pode ter motivado o crime. Ela disse ainda que esse é o segundo filho morto em 4 anos. O primeiro foi vítima de um acidente. Sobre o assassinato de Josimar, a polícia já iniciou as investigações. Por enquanto, ninguém foi preso. A polícia prendeu o suspeito de matar um homem em 2018 após uma briga de trânsito. O crime aconteceu em um posto de combustível de Marataízes. Carlos Alberto Mendes da Silva, de 40 anos, foi vítima de espancamento. Ele tinha se envolvido em uma discussão no trânsito e, ao descer do veículo com um pedaço de
e ao descer do veículo com um pedaço de pau, foi desarmado por um grupo de homens e em seguida brutalmente espancado. Ele morreu no local. Após investigações, a polícia identificou os 3 suspeitos do assassinato e um deles foi preso essa semana durante a operação. Ele confessou o crime e disse que perdeu a cabeça, que teria tentado se defender. Ele foi encaminhado ao presídio. Bruna, vamos às manchetes do Jornal A Tribuna de hoje. Vamos lá. Olha só, as cirurgias mais modernas contra câncer em homens. Com o avanço tecnológico, procedimentos também estão mais rápidos para tratar tumores na próstata. Coisa boa, hein? Deixa eu te perguntar, Jorge, você já montou sua árvore de Natal? Ainda não, Bruna. Eu também não montei a minha. Essa notícia, gente, é interessante. Árvores de Natal podem custar até R$8.000. Que isso, Salgado gente. esse preço aí, hein, Tá gente? demais, hein? Não é? Devido à pandemia, as famílias estão abrindo mão das viagens e investindo em uma decoração mais elaborada e luxuosa. Aí sim, né? Aí sim, está economizando de um lado, aí investe na decoração de Natal. Veja esses e outros destaques no Jornal A Tribuna de hoje. Quinta-feira, 5 de novembro. Casos de Covid aumentam e governo prevê volta de restrições ao comércio. Na foto principal, Pedro brilha e Flá avança na Copa do Brasil. Decisão do Supremo dá a 20 mil direito de aumentar a aposentadoria. Número de consultas com psicólogos dobra em planos de saúde. Protestos para manter lojas nos terminais do Transcol. E ainda destaque no Jornal A Tribuna, em AT2, bruxas e sustos nos cinemas. Feirão com 1.500 imóveis a partir de R$ 77 mil. No caderno Sobre Rodas, Onix retoma a liderança. Continuam as buscas ao tripulante de um rebocador que desapareceu após um naufrágio em Guarapari. O sindicato da categoria denuncia falta de fiscalização e longas jornadas de trabalho. No domingo, dia 1º de novembro, Eric Barcelos Rangel, de 56 anos, e mais 2 tripulantes saíram em um rebocador do Cais de Vitória, mas eles não chegaram ao destino. A embarcação bateu numa pedra e naufragou. 2 tripulantes foram resgatados. Eric desapareceu. O acidente envolvendo os 3 marítimos trouxe à tona denúncias de jornadas de trabalho abusivas. É muito maçante para o trabalhador. Ele faz 48 horas ou 72 direto. Além disso, eu tenho um número reduzido de tripulantes para que cumpra essa escala com a segurança, ofertando a segurança e a saúde do trabalhador. Eles não têm tempo, se caso tocar manobra, operações, a noite toda e o dia todo, eles vão ter que estar atentos. Eles não têm com quem revezar. Na viagem realizada por Eric, segundo o sindicato, em vez de 3, o número ideal de tripulantes deveria ser pelo menos o dobro. Além disso, a categoria afirma, não há fiscalização. Essa fiscalização ela já vem com o tempo um tanto como deficiente, né? Até por falta dos profissionais na área. E as empresas se aproveitam disso. Você viu aí que a jornada de trabalho excessiva, também a falta de fiscalização, problemas que o sindicato apontou que podem aí ter alguma coisa a ver com esse acidente. Diante disso, a Superintendência Regional do Trabalho e também o Ministério Público do Trabalho vão investigar se houve aí alguma negligência das medidas de segurança que podem ter ocasionado esse acidente. Um outro fator que chama atenção é que a família do Eric recebeu informação de que o farol, que fica localizado na região onde o acidente aconteceu, ali na Ilha Escalvada, em Guarapari, não estava funcionando, estava queimado. Eu fiquei sabendo aí, cara, que o farol da Escalvada está apagado aí já tem quase 2 anos, tá? O pessoal lá de Guarapari, pescadores lá, estavam falando que o farol está apagado. Sendo assim, a capitania tem culpa nisso aí. Segundo a Capitania dos Portos, o sinaleiro na região da Ilha Escalvada foi inspecionado em maio deste ano e estava funcionando normalmente. Diante da denúncia, uma nova vistoria será realizada na região. Além disso, a esposa de Eric informou que o marido teve problemas com o rebocador antes de seguir para o alto mar. O barco, infelizmente, estava com problema. Ele veio para cá no sábado,
por volta das 11 horas da manhã, tentar dar manutenção no barco. Quando chegou por volta da mais tarde um pouquinho, teve que vir um eletricista. O rebocador tinha como destino o Porto de Açu, em São João da Barra, no estado do Rio. A embarcação bateu numa pedra. Os tripulantes resgatados relataram à esposa do desaparecido como teria acontecido o acidente. Quando o Eric caiu dentro do mar, que eles viram que foi jogado no mar, ele levantou a cabeça e ainda conseguiu falar com os colegas: Pedro, Salomão, vocês estão bem? Se cuida. Aí foi só essas duas frases e a onda. Pois é, gente, o farol é de responsabilidade da Capitania dos Portos e passa por manutenções regulares. Em maio, o local foi alvo de vandalismo e painéis solares e baterias precisaram ser reinstalados. Disse ainda que os problemas podem ser denunciados pelo telefone 185. Uma equipe é enviada em até 72 horas para fazer os reparos. Quanto às buscas, 3 embarcações, um navio patrulha e um helicóptero continuam os trabalhos na região entre Jacaraípe e o sul de Guarapari. Vamos à agenda dos candidatos à Prefeitura de Vitória. Cozinha do PSDB, sessão ordinária, reunião com as marisqueiras na Ilha das Caieiras e roda de conversa online para a apresentação da carta de propostas da rede Pix-ES. Coronel Newton do Novo, à tarde debate no Fórum de Diretores de Escolas de Vitória. Rafael Furtado do PSTU, reunião com apoiadores do setor da educação e à noite gravação de vídeos. Gandini do Cidadania. O candidato segue de repouso em casa por orientação médica após ser testado positivo para a Covid. Capitão Assunção do Patriota, caminhada nos bairros Jabur e Maria Ortiz e bandeiraço na praça do bairro Goiabeiras. Mazinho do PSD, reunião da Comissão de Justiça, reunião com apoiadores, sessão ordinária, aniversário de amigo e coquetel de adesão. Sérgio Sá, do PSB, caminhada na Mata da Praia, bandeiraço no centro, próximo aos residenciais Tabajara e Pouso Real e entrevista para a emissora de TV. Nami Schecker, do PCdoB, conversa com Nami, com a frente de artistas e produtores culturais. Ralfer Luigi, do PL, à tarde caminhada no centro de Vitória e à noite evento online com eleitores. Pasolini, do Republicanos, caminhada em Bela Vista e Alto Caratoíra. E João Coser, do PT, reunião com o Movimento Negro Capixaba e passeio com trio pelos bairros Joana d'Arc, São Cristóvão, Taboazeiro e Maruípe. Gilbertinho Campos, do PSOL, não tem agenda externa hoje à tarde. Eram Domingos, do PRTB, não encaminhou a agenda. Nós vamos chamar agora o repórter Vitor Zucolotti, que fala sobre uma criança que teria sido atingida por uma barra de ferro em Vila Velha. Vitor, boa tarde para você. O que aconteceu? Você me escuta? Bruna, George, bom dia para vocês. Boa tarde, né? Realidade. Pois é, isso aconteceu. A criança, né, acabou sendo atingida por uma barra de ferro. Uma criança de 1 ano e 9 meses, uma menininha, uma bebê ainda. Isso foi lá na região 5. E eu estou aqui ao lado do agente Martinelli, da Guarda Municipal de Vila Velha. Agente, explica pra gente como é que foi que aconteceu. Vocês estavam no patrulhamento na região 5 e teve um carro que estava com os pais dessa criança. Explica pra gente. É positivo. A guarnição estava fazendo preventivo, né? E nas proximidades de Riviera da Barra, veio ao nosso encontro um Golf preto, buzinando as pessoas dentro do veículo muito desesperada, quando nós conseguimos visualizar uma criança bastante ensanguentada. Precisava de um apoio, do atendimento, então como nós já temos experiência e conhecemos bem a região, de prontidão a guarnição serviu de apoio, né, o serviço de acompanhamento e deslocamos essa criança, né, com esses ocupantes do veículo até o PA da Barra do Jucu, que era o local mais próximo. Chegando lá no PA da Barra do Jucu, foi feito os primeiros socorros, mas a criança já veio para cá logo, né? Positivo. A nossa preocupação é que ela tivesse o primeiro atendimento. Então, ela foi atendida e logo em seguida já foi feito o acompanhamento do médico e também a
solicitação de atendimento aqui na unidade do pronto-socorro do Hospital Infantil de Soteco, para que ela pudesse ser atendida, porque a estrutura aqui é bem melhor, né? Entendi, gente. Tem um detalhe. Agora há pouco, a criança acabou de sair. Ela foi encaminhada para o Hospital Infantil de Vitória, foi isso, positivo. gente? A informação que eu tive com a médica é que, como o Hospital Infantil de Vitória é especialista em trauma e eles também têm um neurocirurgião, caso haja necessidade de estar sendo feito qualquer tipo de intervenção, houve a necessidade, por ser trauma, da transferência dessa criança para o Hospital Infantil de Vitória. A gente explica um pouquinho para o pessoal de casa também, como é que está essa criança? O senhor recebeu alguma informação mesmo dos médicos? Como é que está o estado de saúde dessa criança? É positivo, a gente teve essa preocupação de estar buscando essa informação. Como não houve sangramento nem no nariz e nem no ouvido, e a criança estava bem lúcida, a princípio o quadro dela é estável, mas só uma ressonância magnética vai conseguir identificar se realmente houve qualquer tipo de coágulo ou se há a necessidade de qualquer tipo de intervenção. Então, mas inicialmente o quadro dela é estável, passada a informação pela médica de plantonista do hospital. Vale ressaltar, gente, que a Guarda Municipal, então, no final das contas, serviu para tentar abrir caminho mesmo para essa família conseguir chegar no hospital o mais rápido possível para ter esse atendimento. Gente, obrigado. Antes eu queria finalizar com o senhor. O senhor é pai? Sim. Você é pai. Na hora que viu essa situação, como é que fica o coração entre pai e a gente? Como qualquer pai, todos os pais, a primeira imagem que vem é do nosso filho. Então, como eu te falei, a nossa prioridade é a integridade física dessa criança. Então, não tem nem o que se falar, né? Quem é pai sabe. Pai e mãe não tem como mensurar, né, a aflição e a dor dessa família, e a gente acaba também absorvendo isso, né? Porque nós temos essa preocupação, não só por ser agente de segurança pública, mas também por ser seres humanos, né? Então nós temos essa sensibilidade. Exatamente, empatia, o ser humano aqui falando também junto com o pessoal da Guarda Municipal. Obrigado a gente pela entrevista, pelas informações. É isso, a gente já continua acompanhando esse caso, né, para saber como é que está essa criança, mas, segundo informações aqui do agente, que foram passadas pelos médicos aqui do IMABA, a criança está estável, né? E a gente fica no aguardo aí para saber mais informações, e qualquer coisa eu aviso também. George, Bruna, é com vocês. Obrigada, Vitor, pelas suas informações. Parabéns ao trabalho da Guarda e vamos torcer pela recuperação dessa criança, né? TN1 dá uma pausa agora, mas a gente já volta com imagens de um carro que por pouco não cai na Baía de Vitória. Um instante só. Estamos de volta. Um carro por pouco não caiu no mar após um acidente no centro de Vitória. Olha só a imagem, gente. O motorista teria tentado fazer uma ultrapassagem quando bateu na lateral do outro veículo. Ele perdeu o controle da direção e o carro bateu na mureta da Avenida Beira-Mar. Com o impacto, parte da estrutura caiu na Baía de Vitória. Pois é, após a batida, o motorista do veículo, que teria tentado fazer a ultrapassagem, saiu pela janela do carona e fugiu a pé. O pneu do carro estava totalmente careca. O condutor não foi encontrado. No outro carro estava uma mulher que não ficou ferida. A Guarda Municipal atendeu a ocorrência e disse que o veículo que causou o acidente estava com a documentação atrasada desde 2018. Livramento aí, hein, gente? Vamos dar um pulinho lá fora para saber como é que está o tempo e o trânsito na capital. Agora imagens ao vivo da praia de Camburi, nesta quinta-feira de sol, que aparece entre nuvens em todo o Espírito Santo. O trânsito está bem tranquilo ali na região. Estamos agora, vamos para onde? Para a Avenida Beira-Mar em Vitória, que tem fluxo tranquilo aí, né, nas duas pistas. E hoje tem sim previsão de chuva em alguns momentos do dia em todas as regiões capixabas. As temperaturas vão ter um pequeno aumento, né? Apesar aí ontem, anteontem, que fez aí um pouquinho de frio, né, Bruno? É verdade, principalmente à noite. Agora a gente vai lá para a Praça do Papa, no trecho que segue para a Terceira Ponte. Os motoristas seguem por ali sem enfrentar nenhuma lentidão no trânsito. O fluxo está intenso, mas sem nenhuma retenção. Na Grande Vitória, sol entre nuvens, com temperatura mínima de 21 graus e máxima de 26. Na região serrana, sol entre nuvens e pode chover. Temperatura mínima de 18 graus e máxima de 26. Para quem está por lá na região serrana, 18 já faz um frio bacana, né? Muito frio, principalmente para os capixabas. Né? Verdade. Tá na hora de terminar o jornal, né, Jorge? Bora almoçar? Vamos. Beijo para vocês, gente. Amanhã a gente está te esperando aqui. Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Até amanhã.